Papel, cartão, cartolina, papelão. São milhares os tipos e aplicações desse material inventado pelos chineses há mais de 2000 anos e até hoje considerado uma das maiores invenções da humanidade. Essa é uma folha de papel artesanal feita a partir de trapos de algodão. Foi num papel semelhante a esse que Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia em 1450. Bom, essa folha aqui foi feita pelo Otávio Rotz, que é artista plástico e uma das pessoas que mais entende de papel no Brasil. Há 15 anos que ele pesquisa a história e a tecnologia do papel, especialmente do papel artesanal. Otávio, como é que surgiu a tecnologia do papel? Bom, o papel foi inventado na China mais ou menos 2000 anos atrás, da necessidade de se encontrar um substituto adequado ao material que era então trabalhado como suporte da escrita, que era a seda. Os chineses se empenharam na descoberta ou na tentativa de encontrar um suporte que substituísse com vantagens aquele material utilizado no momento. Quais seriam essas vantagens? Olha, principalmente o custo, né? A seda, em comparação ao papel, é um custo muito mais elevado. Mas outros aspectos também pesaram. A facilidade de uso e principalmente a manutenção da tradição que já existia, criada a partir do uso da seda, dos pincéis de pelo e das tintas líquidas. Bom, o papel, os papéis que nós conhecemos hoje, são do mesmo tipo daquele inventado pelos chineses? Do ponto de vista de processo, sim. O processo de fabricação de papel vem se mantendo absolutamente inalterado, desde o momento que os chineses inventaram até os dias de hoje. Existem, evidentemente, algumas diferenças no decorrer desses anos. Os chineses, por exemplo, se utilizavam das fibras obtidas da amoreira. Hoje em dia, a gente trabalha muito mais com fibras obtidas dos troncos de madeira. Mas o processo em si vem se mantendo absolutamente inalterado. Basicamente, o que é papel? Olha, basicamente a gente poderia definir papel da seguinte forma. Trata-se de um emaranhado de milhões e milhões de fibras de celulose, que vem a ser uma substância extraída de praticamente todas as plantas que existem sobre a face da Terra. E esse emaranhamento dessas fibras, através de um processo de peneiragem, é que forma essa película que nós chamamos de papel. A produção industrial de papel e celulose é uma atividade que vem crescendo de ano para ano no Brasil. Atualmente somos o 11º produtor mundial de papel e o 8º de celulose. O setor conta hoje com 191 empresas que no ano de 87 produziram 4,7 milhões de toneladas de papel e 3,6 milhões de toneladas de celulose, dando trabalho a mais de 130 mil pessoas nas atividades florestais e nas indústrias. Como é que é o processo de fabricação da celulose, que é a matéria-prima do papel? Bom, o processo de fabricação se inicia com as árvores chegando à fábrica e sendo colocadas em uma máquina onde os troncos são descascados. A casca é utilizada para queima e geração de calor. A madeira é transformada em pequenos cavacos, armazenada num grande pátio e depois transferida para grandes vasos de pressão, que são chamados digestores, para que se faça o cozimento dessa madeira e a separação da celulose. Depois disso, a celulose vai para um processo de lavagem e depois um processo de branqueamento para que se faça a fabricação de papel. Esta é a celulose já branqueada e pronta para a fabricação de papel. É assim, nessas pilhas, que ela é exportada. O Brasil é pioneiro no desenvolvimento da tecnologia de fabricação de celulose de fibra curta de eucalipto, uma árvore originária da Austrália que se adaptou muito bem ao clima e ao solo do Brasil. Depois da produção de celulose, então, se inicia a produção do papel industrial propriamente dito, né? Como é que é esse processo? Bom, a fabricação de papel se inicia com uma grande máquina onde você tem uma tela formadora, que é semelhante a um tecido, onde a mistura de celulose e água é colocada numa proporção de 0,5% de celulose e 99,5% de água, para que se faça a formação da folha de papel. Em seguida, a máquina de papel é basicamente um conjunto de equipamentos que se destinam a prensar e secar a folha de papel que foi formada
no início do processo. Quer dizer, como se fosse uma sopa de fibra de celulose e essa sopa então passa sobre essa tela até formar a folha de papel. Exatamente, um processo de drenagem onde essa sopa inicial tem apenas 0,5% de papel e 99,5% de água. Bom, agora existem muitos tipos diferentes de papel feito industrialmente. Qual seria a diferença básica no processo de fabricação? No processo de fabricação de papel, papelão, papéis para fins sanitários, a diferença básica é no início do processo de fabricação, onde o processo começa com uma maior ou menor diluição dessa sopa, como você falou, e durante o processo de secagem tem alguma diferença em termos de velocidade, condições de secagem e coisas desse tipo. A evolução da tecnologia industrial de fabricação de papel e celulose é o resultado de um contínuo trabalho de pesquisa, que vai desde a seleção genética e reprodução de plantas mais adequadas aos processos industriais, até os produtos finais com as mais variadas finalidades. Uma das utilidades mais corriqueiras e mais nobres do papel ainda é a fabricação de dinheiro, que hoje no Brasil é todo impresso na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro. Isso todo mundo sabe, mas o que muita gente ignora é que toda a matéria-prima do nosso dinheiro, o papel moeda, sai desta fábrica situada na margem do rio Tietê, na cidade de Salto, no interior de São Paulo. O papel moeda feito aqui também é exportado para outros países da América do Sul. É nessa máquina de papel que a gente pode dizer que nasce todo o dinheiro brasileiro, ou pelo menos as notas brasileiras. Michel, qual é a diferença da tecnologia de fabricação de papel moeda para outros tipos de papel? Basicamente, a diferença se encontra nesse equipamento, onde, em vez de você ter, como no equipamento tradicional, uma mesa plana onde se forma a folha, você tem um molde cilíndrico onde se forma a folha do papel moeda. Além do papel moeda, fabricamos uma gama completa de papéis de segurança. O papel do passaporte brasileiro é fabricado em nossa fábrica, papel do ticket de metrô também, alguns papéis para selos de garantia, como de cigarro e de bebidas, e mais alguma gama completa de papéis de segurança. Bom, se você ficou com a impressão de que fazer papel é uma coisa muito complicada, que exige uma grande fábrica, grandes equipamentos, nós agora vamos mostrar para você que não. Você também pode fazer um papel em sua casa, um papel simples como esse daqui, mas um papel feito por você mesmo. E o Otávio Rossi vai ensinar isso a gente agora. Otávio, basicamente, o que se precisa para fazer o papel em casa? Bom, é muito importante que as pessoas entendam que isso aqui nada mais é do que uma simulação do que é o verdadeiro processo de fabricação de papel. Estamos aqui fazendo uma reciclagem de papéis já existentes. O principal produto que a gente pode usar são papéis absorventes, são as melhores matérias-primas nesse processo. Papéis toalha, papéis de guardanapo, papéis higiênicos. Precisamos também de um liquidificador, que é o equipamento que vai desagregar, que vai desmanchar o papel para transformá-lo em pasta. É importante também que a gente construa essas duas moldurinhas e numa delas a gente recubra com uma tela de nylon do tipo mosqueteiro para formar esse conjunto de molde. Depois é importante que a gente tenha alguns pedaços de feltro usado ou de cobertor velho e uma prancha de madeira que vai servir como prensa. Então vamos ver como é que se faz esse papel em casa. Muito bem. Digamos que a gente queira utilizar a matéria-prima barata, que seria um papel higiênico de segunda qualidade. Basta que a gente umedeça o papel higiênico para que ele se desmanche com muita facilidade. Então vários punhados desse papel são colocados dentro do liquidificador com água. O liquidificador é acionado por um período de mais ou menos 30 segundos e transposto aqui para a bacia. Nessa bacia a gente tem o resultado da trituração do papel higiênico, que é uma pasta com uma aparência de iogurte, semelhante a essa aqui. Muito bem. Quando a gente obtém essa pasta, a gente monta o molde com a moldura vazia sobre a moldura com a tela esticada, introduz na bacia e retém uma camada, uma quantidade de fibras com água. Enquanto a gente agita e a água escorre, essas fibras vão se emaranhando entre si, formando então a película que dará como resultado uma folha de papel. A espessura do papel tem a ver com a quantidade que você coloca
nessa moldura? Também. Se a pessoa quiser uma folha mais grossa, basta que se adicione mais pasta. Se quiser uma folha mais fina, basta que se adicione mais água, né? Formada a folha, então, que não demora mais do que 30 segundos, a gente já tem aqui sobre a superfície do molde uma película com aqueles milhões de fibras emaranhadas que eu havia mencionado. Basta agora que a gente transporte essa película para a superfície do feltro ou do cobertor, no movimento de gangorra, onde a gente, com ligeira pressão, transpõe a película para o feltro e libera o molde para a fabricação da folha seguinte. Dessa forma, folha sobre feltro intercaladas entre si, a gente constrói uma pilha de papéis e que vão ser submetidas à pressão. Para isso, basta que a gente, com uma prancha de madeira, coloque a pressão do corpo. Pode trepar em cima dessa prancha também. Bom, quanto mais peso sobre essa pilha, melhor. Então, se a pessoa tiver peso, convém até subir em cima da prensa para que o deságue seja maior. E o resultado final, como é que é? Bom, o resultado final dessa pilha aqui, a gente teria as folhas de papel prensadas e que já permitiriam a manipulação. Como essa daí? Como essa aqui. Então, essa aqui é uma folha de papel feita manualmente, a partir de uma matéria-prima já existente, mas aonde a pessoa teve pelo menos a sensação, espero a satisfação, de ter encontrado aqui ou descoberto um processo milenar, né, de fabricação de papel.